TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Agora a composição do Ibov. Gui, vamos pro teu comentário de fôlego. CVC, Cash 3, BRF, Engie 11 e Açaí 3 são os 5 papéis que mais estão chamando a atenção pelo viés de queda, 1,4% de recuo médio para estes que eu citei. Na ponta oposta, Embraer, Azul, Gol, é avião que você gosta? Quase 1,4% de alta média para esses papéis. Aí vem IRB e Also 3, Aliança Sonai. Esses papéis estão avançando em média, o top 5 aqui, 1,15%. Guilherme Cunha, meu parceiro, os trabalhos do Avista estão abertos em mais um dia de pregão. No destaque negativo, Léo, tirando a Engie, que é uma empresa, né, que subiu e teve uma consolidação, os outros são os que tendem a serem penalizados num cenário de menor liquidez, como é o pregão do dia de hoje. A Açaí chama atenção, porque a Açaí já bateu o alvo, então é muito importante nós lembrarmos o nosso ouvinte que nós temos essa perspectiva geral para todos esses papéis, inclusive CVC, que teve uma alta extremamente forte, né, com um cenário aí de troca de governança, mas ainda não apresentou o balanço. Então a racionalidade de todo mundo que quer adequar suas posições acaba sendo aguardar esse movimento do cenário da apresentação do segundo trimestre. Fundamento, essa palavra é muito boa, né? Qual que é o fundamento, quais são os números que trazem uma perspectiva de continuidade do movimento. Acreditamos que tanto o CVC como até mesmo uma companhia como a Açaí não consegue trazer um número no segundo trimestre que venha a justificar esse cenário de um movimento de alta. Que eu vou precisar interrompê-lo, o Ibov virou. Isso. E a curva de juros também. Nós temos 118.606 pontos, 0,13% de recuo, mínimo intradiária. O dólar segue caindo 0,50%, está insistente e teimoso o dólar para baixo. A curva de juros, no entanto, agora vai dando o seu recado altista. 2 pontos base e meio a mais nos prêmios em toda a extensão, contratos curtos, médios e longos, é assim que nós estamos. O dólar para baixo, a curva para cima, a bolsa também para baixo. Aí você pergunta, o que mudou? Olha, Vale 3 segue caindo 1%, não mudou. Petrobras perdeu o fôlego. Subia 0,30, 0,40, agora sobe 0,05% em média. Está ameaçando ir para o 0 a 0 cada minuto que passa. E aí vários papéis ficaram vermelhos entre as blue chips. É mais fácil destacar apenas os que estão resistindo no verde. Ambev, os bancos e Petrobras no limite para virar. Todos os outros papéis chegaram ao vermelho, o que vai impondo mínima atrás de mínima para o Ibovespa, agora em 118.557 pontos. Te devolvo, Gui. Tarda, mas não falha. Infelizmente, acredito que hoje não tem como ser muito diferente do que nós estávamos protagonizando. Nos destaques de alta, as aéreas a gente gosta por demais da conta, trazendo um contexto principalmente do preço justo dessas empresas, né? A Azul tem um espaço menor, porque Itaú BBA coloca em 22, mas há quem diga que Gol em as aéreas pode chegar nos 19. Então, esses dois ativos acabam sendo destaque até uma proximidade dentro dos seus preços justos, que são papéis, né, ativos que estavam jogados no limbo da Bolsa de Valores, uma vez que na pandemia foi colocado em xeque se elas conseguiriam se manter em pé. Trouxeram uma reversão ali do seu movimento de prejuízo para lucro e adequaram os seus endividamentos. Então, dependem apenas delas para poder continuar o seu movimento de alta. Papéis que basicamente mais do que dobraram, mas ainda tem uma perspectiva mais positiva. No dia de hoje, nesse cenário aí um pouco mais de baixa de liquidez, algumas vezes a gente já falou, né, que vai ficar entre esse positivo e negativo do Ibov, mas de olho nas 3 principais companhias. Itaú Unibanco ainda tende a ajudar, é a única das 3 que está positiva no formato mais sólido, porque detém um valuation mais apurado, né? A faixa dos R$30 é de rotina pautada aqui na TC Rádio. Agora a Petro vejo que está caro e Vale hoje, infelizmente, com esse volume dificilmente vai conseguir virar. As demais outras empresas ficam numa volatilidade maluca que tende a se consolidar também pós 11 horas da manhã. Segura as pontas aí, pessoal. 121 mil pontos no índice futuro e o 4817 minimamente dentro do dólar futuro. Esses 2 pontos são muito importantes para o contexto do dia. Curtinho prazo, vai ficar estopando todo mundo que é trader aí, não tem jeito. O FM, Léo, saindo do panorama mais do Ibov e das blue chips, como é que estão small caps, destaques de alta? Fala um pouco mais, por gentileza, tamo junto. Boa FM, vamos fazer isso então, nosso Frequência Modulada, ao vivo nas movimentações aqui do mercado à vista. Olha, o Small 11, que é o indicador que traduz a performance média das small caps, tem recuo de 0,13%, R$ 109,31 agora.
Small 11, portanto, fundo de índice para você se ligar. E a gente está acompanhando o gráfico, o Bruno pode manter esse gráfico na tela, enquanto eu passei por alguns dos outros papéis com menor liquidez mesmo que a gente tem, mas cuja variação aqui percentual está chamando a atenção. IRB, por exemplo, está subindo quase 3%, R$ 39,51. Agro 3 subindo 1,3%. Porto Seguro 1,14%. Tenda 1,12%, enfim, alguns dos papéis. São 10h20, valeu FM, um abração para você. E outros pontos e interações que eu tô vendo aqui. Antes só, pessoal, o painel Mover Pro, que tá pedindo passagem com um destaque que merece urgente. Vamos ver qual é. Goldman Sachs revisa alvo do dólar real de 4,80 para 4,40 em 12 meses. Atenção, porque isso pode ajudar a explicar essa forte pegada de baixa que nós estamos vendo, hein? O Goldman Sachs revisitou o preço-alvo na relação dólar-real e fez com que esse preço-alvo saísse de R$ 4,80 para R$ 4,40. Para quem não está acostumado com esse tipo de projeção, significa na prática que no horizonte dos próximos 12 meses, entende o Goldman Sachs que está asfaltada uma trajetória baixista da moeda americana ante a brasileira, que vai desembocar nos R$ 4,40. Você pode ter uma volatilidade mais para lá ou mais para cá, mas entende o Goldman Sachs que vai estacionar lá nos 4,40 no horizonte de um ano. Também a instituição revisou o alvo dólar real de 4,90 para 4,60 em 3 meses. Em 3 meses, a ideia é que a moeda americana custe R$ 4,60 aqui no Brasil. O Goldman Sachs declara que ainda há espaço para a valorização do real ante o dólar, que a valorização da moeda brasileira passa pelo carrego e pelo desenvolvimento doméstico, que a queda da inflação e o câmbio vão permitir que o Copom sinalize pivô de juros e que o diferencial de juro real vai dar suporte à moeda brasileira mesmo com a queda da Selic. Esse é um ponto bem importante. Significa que mesmo que a Selic endosse uma trajetória baixista e, portanto, o carry trade fique menos atrativo, como a pressão inflacionária está diminuindo, quando você desconta a inflação da taxa nominal de juros, o juro real, que é o saldo que fica, vai continuar dando suporte ao real brasileiro. Em termos de justificativa macroeconômica, esse aqui é o ponto para você passar o marca-texto. O Goldman Sachs diz também que a revisão de perspectiva para o rating no Brasil é positiva para a moeda brasileira. Guilherme Cunha, quanta projeção importante, positiva, que encorpa a moeda brasileira, fortalece a moeda brasileira ante a moeda americana, 4,40. Cara, fica à vontade para comentar, você deve ter muito a falar. 4,75, Léo. 4,75. Os mesmos estão falando em bolsa 160, né? Então, acho Você acha exagerado? É totalmente exagerado, não é uma realidade. Então, nós temos um arcabouço para sair, o que mais pesa é fiscal. Então a gente sabe que todo esse contexto de um juros mais elevado até o presente momento foi a desconfiança técnica a respeito do fiscal. Então, enquanto nós... É Brasil, né, pessoal? Pega aí, cara. Calma aí, vamos com calma, etapa por etapa. Nós estamos começando a ensaiar uma queda de taxa de juros para adequar exatamente esse contexto da política monetária e esse juro real que é muito bizarro que a gente assiste na data de hoje. As expectativas são essas, mas nós temos aí um cenário de arcabouço fiscal saindo, a gente sabe como é que funciona o primeiro 1 ano, 2 anos aí de transição de governo e pode vir a acontecer a qualquer momento, qualquer burburinho fiscal, a gente vê uma paulada nesse câmbio, adequando essas projeções. O que a gente está vendo dentro desse relatório é puramente técnico, números. Aonde vai a taxa de juros, aonde vai o IPCA, aonde que sustenta o juro real para poder jogar o dólar. No gráfico a gente tem 4,27. Se a gente quiser projetar uma rasgada no gráfico mensal, 4,27 nós temos dentro do gráfico. Agora, o que vai engajar ele para ir lá realmente é um cenário de construção, não boletim focus a boletim focus, mas reunião de Copom a reunião de Copom, com o governo indo na linha dentro do fiscal. Obedecendo o fiscal, que não está em relatório nenhum, isso pode fazer algum sentido. Que não é na data de hoje, tem que olhar com bem bons olhos para que não se emocione. Projeção num horizonte de 12 meses. Leilão. Reforma tributária encorpando e avançando, o arcabouço fiscal passando, as receitas maiores, um Lula mais pragmático. Sei, Gui, quando a gente... É isso, né? Mas é que você tem várias variáveis. Tem muitas variáveis. Mas é uma projeção que não é para amanhã, né? São 12 meses para correr.
Agora, é aquela brincadeira que a gente coloca aqui, né? Quase a provocação para o nosso público pensar. É difícil no Brasil você traçar a próxima semana, quanto mais 6, 12 meses. Olha, a gente tem mais um leilão, pessoal. Trade 3 saiu de leilão e retornou para leilão. Saiu de leilão quando subia praticamente 6%. O Diego chegou a narrar, eu o complemento agora, dizendo que Trade 3 voltou para leilão, já furando a resistência dos R$2, batendo R$2,08, numa alta de 11,23%. Trade 3 está de volta a leilão depois de uma alta acima dos 2 dígitos, 11,23%. Os papéis fecharam a última sexta-feira em R$1,87. Estão de volta à faixa dos dois, com algum fôlego agora, R$2,08. No mês, os papéis Trade 3 já acumulam uma alta de 116,67%. Não há nenhum outro papel em leilão dentro da Bolsa Brasileira até o momento, pelo que eu vejo aqui. Nós só temos Trade 3, é exatamente o que o meu home broker sinaliza. Em todo caso, se houver algum outro leilão, o garotão do leilão, Diegão Querbão, vai falar aqui, vai anunciar. São 10h25, a chinela tá cantando, atenção, tem mudança. E tem mudança no geral da configuração das negociações. O que tá acontecendo com a moeda americana? 0,72%. Gui, não sei se você estopou ou se você vai revisitar a tese. O fato é que a moeda americana agora está caindo 0,75%, R$4,793. E o Ibovespa volta para o terreno positivo, 118.888 pontos, 0,11%. O Diego pede um complemento antes da sua análise. Pois não, Diego? Pois é, e vai se distanciando cada vez mais do DXY, Léo, porque nesse meio tempo ele valorizou o DXY. Tá subindo 0,17% agora, 102,47 pontos. Impressionante, 10h26. Pessoal, deixa o like aí, não esquece! Marcos Otaviano e Paulo César, vambora para os 700 likes. Temos 654, precisamos correr para bater os 1.000, precisamos correr. Capricha no like aí, pessoal. Sem os likes, a gente não alcança tantas pessoas como nós gostaríamos. Obrigado pelo prestígio de vocês. Ô Gui, esse dólar tá bem forte para baixo. E rompeu os 4,80, agora só tem 4,776. Então, vazio no gráfico, tá? Então, a grande perspectiva, se realmente consolidar, né? Tem um volume bem forte agora acima dos 4,80, empurrando esse dólar para baixo. 4,776 é o final do destino para o nosso querido intraday. Só tem comprador, Léo, de formato agora consistente lá nos 4,75. Tá? Então é lá que pode travar o movimento de queda. Agora que rompeu os 4,80, vazio no gráfico, tem que tomar bastante cuidado aí com as compras nesse meio do caminho. Nada no gráfico, vazio, é venda pro dólar no movimento mais forte. Então, agora confirma, né? Agora confirmou o viés. Então isso. Você está revisitando a tese, entendendo que com a perda desse ponto, o viés baixista agora está concreto e o próximo estacionamento é lá na faixa dos 4,76. 4,776, ponto do intraday muito forte. E para a semana, 4,75. 4,750 é o único ponto que tem realmente um apelo comprador de um formato mais consistente. Agora, se voltar acima dos 4,80 nos próximos minutos, foi só uma zeragem de stop do pessoal e pode voltar a ter no intraday uma alta. Mas mudou as faixas de preço. Quando a gente for ver os pontos, muda completamente aí o cenário para o intraday. Gui, o que você está fazendo? Aquela posição que você chegou a montar de estar comprado na moeda americana, sob a luz desse viés de baixa que se acentuou, que incorporou, você já estopou ou você continua entendendo que pode haver uma correção nos próximos minutos? Continuo acreditando que pode ter uma correção nos próximos minutos, tá? Foi uma estopada, eu tenho ali um cenário um pouco acima dos 4,80, eu vou esperar só a confirmação para não tomar essa violinada, né, que a gente chama, né, que o mercado vem, traz o movimento e depois volta. Mas se consolidou abaixo dos 4,80 agora nos próximos poucos minutos, aí sim a gente encerra essa posição e só volta lá no 4,776. Muito bom, Gui, ou seja, o Gui vai ficar atento nos próximos minutos para ver se essa perda da faixa dos 4,80 ela é só parcial ou não, se ela é mais estrutural, se ela tem mais fôlego. Se ela tiver mais fôlego, aí é estopar esse racional e já passar a construir um outro. Não tem muito o que ficar pensando. Se, no entanto, vier o retorno rápido, aí a ideia passa a ser diferente. E a gente está acompanhando o volume de negociação que a gente está vendo no gráfico de Bruno Mazzoni. Veja a flecha aí. Né? E aí, Gui, comenta em cima, porque o volume está um pouquinho acima, né? Eu publiquei um vídeo esses dias no TC, que era um menino, né? Vou vender aqui, é bem tendencioso. Oh, meu Deus do céu, olha o tamanho desse candle. E olha lá o que aconteceu. É o Goldman Sachs esse menino aí, ó. Então, mas é isso que eu ia falar, não há exagero nenhum, né? Porque coincide com a divulgação do relatório do Goldman Sachs, essa barrona que nós estamos vendo pra cima. É isso. Sobre isso. Só que um bem
distanciamento do mundo afora, né? Então tem que Olha o tomar Jack cuidado. Eu acho que tem reviravolta aí. Eu vi o menino escrevendo, o Fabião lá, né? Não é nem o contexto de sair ou não, é ser inteligente nessa faixa de preço, cara. É não se emocionar da mesma forma que a gente está botando racionalidade nesse cenário do rompimento do índice. Confirmou, saiu. Não confirmou, a gente pode ter uma reviravolta forte de preço. Lembrando que o cenário hoje é de um feriadão e a Nos gente Estados não Unidos. tem o grande player operando aí. Esse é um bom ponto pensando em liquidez, embora esta super barra aqui contraste um pouco com isso, né? Quer dizer, apesar de uma menor liquidez contratada em função do feriado americano, você teve, com a divulgação do relatório do Goldman Sachs, um forte volume de compra na moeda americana, de venda, aliás. São 10,5. Seria a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Não tem mercado à vista, mas tem atualização do Diego sobre os futuros lá da terra do tio Sam. Pois não, Diego? Pois é, pra manter a tradição, né, Léo? Vamos então pra atualização do mercado de futuros, porque deu uma leve piorada também no Dow Jones principalmente, tá? O Dow Jones Futuro agora tá caindo 0,18%, 34.542 pontos. O S&P Futuro tá recuando 0,13%, 4.447 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro tem um recuo de 0,13% também aos 15.245 pontos. DXY continua com essa força compradora, 0,15% de alta para o índice dólar em relação a outras moedas pares, 102,45 pontos. O petróleo Brent virou, tá, Léo? Na última atualização eu tinha trazido a informação que estava zerando os ganhos, agora tá caindo 0,09%. Eu cheguei a flagrar uma queda maior no Brent, agora ele tá arrefecendo essas perdas, mas ainda assim no território negativo aos $76,53 o barril. No caso do WTI, a queda é um pouco mais forte, de 0,15% aos $71,82. Enquanto isso, o minério de ferro vai afundando lá em Singapura, tá? Tá acelerando a queda, 1,14% de recuo agora, $113 cravados. Então perdeu $1 aí a tonelada do minério de ferro lá em Singapura. E lá em Dalian, essa queda se corrobora, tá? Caindo 1,17% agora o minério de ferro lá na China, 804 ienes cravados é o preço da tonelada do minério de ferro por lá, Léo. 10h32. E assim, Gui, no relatório do Goldman, o Caio já tá de volta aqui, daqui a pouquinho a gente vai passear pelos destaques corporativos, mas vamos dando o peso que esse relatório merece, né? Afinal de contas, puxou bastante o dólar para baixo aqui, coincidiu bem. De todos os pontos macroeconômicos com base nos quais o relatório tá posto, o que mais me chamou a atenção, que é uma dúvida que eu venho tendo, com a queda iminente da Selic, não vai diminuir o carry? Diminuindo o carry trade, que é essa diferença de juros que o Brasil oferece em relação a outros. A gente não pode ter um dólar para cima? E o Goldman Sachs entende que não. Porque se de um lado a Selic cai e diminui o carry, do outro a pressão inflacionária indo para baixo vai dando suporte para a moeda brasileira continuar nessa trajetória de valorização ante a moeda americana. Tem algum outro ponto macroeconômico que te chamou a atenção na justificativa do Goldman Sachs e este que eu sublinhei te convence? Eu vejo que a gente só precisa entender os prazos, né? O viés do dólar é para baixo, e isso a gente vem falando desde sempre, né? Acho que fazem 2 anos que a gente traz esse cenário que o dólar estava num viés aí para baixo e por muitas vezes o fiscal acabou bagunçando esse cenário. O que a gente comenta é o dia, né? É sempre o nosso querido intraday, aonde nós estabelecemos essa conexão. Então, vou só trazer aqui de novo, 4776, ponto do dia aí, para que a gente possa ficar de olho. Os 4,80 é o grande divisor de água de tendência nesses próximos minutos. Quando a gente fala de um Goldman Sachs revisitando, não é ele só, né? O dólar. A gente tem várias movimentações que sopram a favor do nosso país. Mas todos os relatórios possíveis colocam bolsa para cima e dólar para baixo. O grande cenário né, o timing de cada movimento e o dia após dia. Então, essa redução, né, do carry trade com a movimentação da queda de juros pode proporcionar, principalmente a partir do mês de agosto, $1 para cima e também a bolsa para cima, né? Porque a gente vai ter ainda muita movimentação que não vai estar claro a respeito do fiscal do nosso país. Mas isso é papo para mês de agosto, né? Quando a gente olha para hoje, muita gente vai estar estopando. Quando a gente revisita o que a gente aconteceu naquele cenário do Fed, teve a melhoria do S&P Global, todo mundo começou a devolver alta para a bolsa.
Então o mercado estava devolvendo junto com o cenário do Fed. Logo em seguida teve o S&P Global revisitando de formato positivo o Brasil, jogou bolsa para cima. Hoje nós temos agora um respeitável e gigantesco movimento aí de relatório que é o Goldman trazendo o dólar para baixo. O institucional que aqui estaria numa ponta compradora naturalmente estopa a sua posição. Então a gente vai começar a ver daqui a pouco, fundo verde zera compra de dólar, não sei quem vem zera compra de dólar, revisita a tese. Então joga esse dólar lá para os 4,75. Lá nos 4,75 a gente tem que ver se vai fazer essa zeragem. Eu vi um comentário rápido ali no YouTube. Também tem muito, o Banco Central tá vendido, né? Então tem muita gente para poder zerar contrato. Você está se referindo ao Santiago Sanches e eu ia te encaminhar, foi uma bela pergunta dele. Ele diz: bom dia, Léo, lembrando que em algum momento o Banco Central vai reverter a posição vendida de swap e pode pegar os vendidos na contramão. O que vocês acham? Reverteu a 5,10 na rolagem? Foi ele que jogou a rolagem para o dólar a 5,10. Né? Ele quem tem uma boa parte dos seus contratos vendidos e pode fazer essa movimentação da zeragem. Então, o contexto é, de novo, a gente coloca todo mundo numa racionalidade. Para baixo o dólar? É, óbvio que é. Mas até onde e onde você vai entrar para poder fazer jus a essa racionalidade aí? Você vai vender agora o dólar abaixo dos 4,80, sabendo que você tem o 4,776 no intraday e o 4,75 todo mundo já com ordem apregoada? Então eu vejo que realmente, a partir do momento que chega numa região de compra, até mesmo o Banco Central do Brasil pode fazer algumas zeragens e jogar o dólar novamente para uma seara um pouco mais positiva, para chamar vendedor, para continuar o movimento baixista. Mas para o intraday tem que tomar bastante cuidado. Até o fechamento do Expresso da Manhã, a gente pode naturalmente não só ver o dólar acima dos 4,80, Guilherme Cunha e muita gente sorrindo, porque isso não faz sentido dentro do intraday. Meus amigos, dedicamos ao longo dos últimos 10, 12 minutos muito peso para o dólar, porque a notícia se impõe, o relatório do Goldman Sachs assim exigiu. Um super abraço para a galera que chega e laica, bora para os mais de 700. O Alessandro Oliveira tá aqui, a Rosa Maria de Freitas, o Luiz Tomazella, o Marco Zandonadi, quem mais? O Daniel Prado, o Luiz Moretti. Vambora, galera. Agora é o seguinte, ó, o Ibovespa não só voltou para o terreno positivo, como foi bater máxima intradiária e de novo nos 119 mil pontos o índice está de volta aos 119 mil pontos o Ibovespa, 0,21% de ganho, 119.009 pontos. Quem tá comprado tá feliz, o Ibov de volta aos 119. Moeda americana não arrefece tanto o viés de baixa, recuando 0,69% agora e a curva de juros calminha. Em relação às blue chips, Ambev, B3, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Petrobras, Elet 3 sobem. CSN, Gerdau, Magalu, Suzanos e Minas e Vale caem. Só que Vale cai menos do que já caiu. Tá caindo só 0,65%, já chegou a cair quase o dobro. Tá de volta aos R$ 69,20. 10h37, o Caio Melo volta aqui para os nossos microfones, nos destaques corporativos, já alguns pedidos que estão chegando pelo nosso chat do YouTube, mesma coisa pela Gloriosa Station ou WhatsApp. A XP ultrapassou R$1 trilhão em recursos de clientes. Não é pouca coisa não, convenhamos. Pois não, Caio? Não é pouca coisa de jeito nenhum não, Léo. A história inteira é a seguinte: a XP Inc. passou a marca de R$1 trilhão em ativos de clientes sob custódia nas plataformas de investimentos XP, Rico e Clear. Em nota, a empresa cita que em 2017 o montante era de R$100 bilhões. A informação foi anunciada em evento que a empresa promoveu no final de semana com sócios de escritórios conveniados. O valor era a meta da corretora no início de 2022, mas as dinâmicas do mercado dificultaram a captação em alguns trimestres. No final do primeiro trimestre desse ano, o total sob custódia era de R$954 bilhões. Atualmente, a XP possui mais de 13 mil assessores de investimentos conectados e mais de 4 milhões de clientes. Vamos então para as cotações dos BDRs de XP, XPBR 31, na máxima intradiária, R$ 108,58, 0,75% de alta. Vou seguir. 1 trilhão, né, cara? Que loucura isso, não é nem um pouco baixo, e principalmente a evolução, quando a gente coloca desde o ano de 2017, ainda mais chocante. Então, primeira coisa, parabéns XP, empresa brasileira, né, que traz essa evolução. Tem ainda um espaço bem forte para conseguir estar atritando de fato, né, com os outros demais bancos e assessorias de investimentos, mas em questão de número de assessor, possibilidade de crescimento, é inevitável.
né, que venha trazer não só uma alta no quadro de cotação, mas também muitas mudanças a respeito do seu business, que já virou banco, né, o Desbancarize Seus Investimentos virou banco, trazendo novas fontes de receita e vai gerar uma movimentação para prazos maiores, uma alegria para o investidor. Aí, para quem tem paciência, meu amigo, pode trazer bastante surpresas positivas, principalmente durante o ano de 2023. 10h39 e o Caio dá sequência ao giro corporativo. A gente já falou de XP, agora falamos de Copel. A companhia quer levar a oferta de ações fim de julho. Chega rápido, hein? Já passamos na metade de junho. Falta pouco, portanto, para o mês de número 7 de 2023. Vamos aos detalhes, Caio. Tempo voando, Léo. E a Estatal Paranaense de Energia trabalha para levar sua oferta de ações ao mercado até o fim de julho. Uma operação estimada entre 3 e 5 bilhões de reais, que resultará na privatização da companhia, segundo a coluna do broadcast do Estadão. CPLE 6 está batendo em queda de 0,13% a R$ 7,76. Uma empresa mais chata no que diz respeito a quadro de cotação, né? Uma empresa mais lateral. O noticiário evidencia uma movimentação em cima da companhia que tende a permanecer de lado. Para quem quer comprar a Copel, não dá para esperar. Na verdade, não dá para se antecipar antes desses R$ 7,00, não, tá? Porque é um vazio no gráfico e ela respeita de um formato bem interessante esse movimento. Quando cai 70% aí do seu topo para poder gerar uma sequência altista. A última movimentação foi em torno de 20%, então quem entra comprando agora tem um risco de retorno, inclusive negativo. Tem resistências fortes em 8,38. É muito bom esperar, acompanhar o case aí Copel, mas esperar minimamente 7,52, 6,58 para imaginar comprar. Chegamos lá, 700 likes. Boa, galera. Agora é a corrida pelos 800 pro José Graal. Bom dia, TC. Melhor canal de investimento do YouTube no Brasil. Para quem não vive de diquinha, olho no gráfico, ouvidos na TC Rádio, tudo isso na veia. Boa, José, gostei de ver. Flávio Campos está na área, o Digão. Gui, Petrobras se sustenta nesse patamar de preço. O Ale Oliveira, Ibov positivando. O Adilson Machado sempre com a gente também. Meu amigo Marco Zandonadi. Luiz Tomazella, cheguei a citá-lo aqui mais cedo. E o Santiago que mandou ver naquela pergunta sobre o swap cambial lá do Banco Central e a maneira como o BC pode pegar de surpresa os vendidos na doleta caso estope as suas posições. 19 minutos para as 11 da manhã. Quer falar no pique de Petrobras? Aí, maestro Gui, acabei antecipando uma das perguntas que eu ia fazer já. Nós temos Petri 3 e Petri 4 subindo agora 0,28%. Depois que estopou a moçada lá nos 27, o espaço é livre para 31, vai estar quase na cabeça, 31,83 e R$33. Então sim, ainda tem uma perspectiva de poder subir até essas faixas, né, de 31,83 e R$33, para depois conseguir trazer uma perspectiva de alguma correção. O mercado está se consolidando nesse preço, agora fica cada vez mais chato no que diz respeito a conseguir altas mais consistentes, mas consolidação barra alta é o desenho de Petrobras, que hoje já se mostrou para isso, né? Abriu, chamou os vendedores e imediatamente os comprados carregaram o cenário de novo para o reteste da resistência. Agora são 10h42, saímos de Petri 4 e voltamos com o Caio para falar de Light. O presidente da companhia renunciou ao cargo. Olha, o Gui já cansou de dizer que entre os papéis da Bolsa, Light não está sendo a prioridade dele, mas o noticiário se impõe e a companhia não sai das manchetes. Vamos à última história, pois não, Caio? Vamos lá então, Léo. É o seguinte, o executivo Thiago Gucci, que vinha presidindo a Light SESA desde abril, renunciou ao comando do braço de distribuição de energia da Elétrica Fluminense e ao cargo no conselho de administração da Holding Light, que também controla ativos de geração. LIGT3 vai reagindo negativamente a essa notícia e várias outras. 10,81% de desvalorização para os papéis da Light, R$ 6,27. E você vinha fazendo esse alerta diante das fortes subidas recentes, né? A gente está vendo no gráfico do glorioso Bruno Mazzoni. Você vinha fazendo esse alerta de uma companhia espinhosa, cujo noticiário poderia surpreender negativamente, tomar cuidado com essa reação. Havendo uma forte queda aí, já é concreta, meu caro Gui. Eu queria entender, ele estava desde abril, é isso? Isso, peraí, deixa eu voltar aqui. É isso aí, E desde a gente abril tá de em forma interina. Então é maio, Isso. abril, maio, junho. Ele aguentou o prazo de experiência de 90 dias, né? Então foi isso que aconteceu com o presidente novo da Light. O pessoal chegou lá e não aguentou a pressão.
Porque esse cenário, eu nunca vou esquecer, o primeiro noticiário que a gente trouxe é recuperação judicial, o segundo é não consegue pagar os juros da debênture. Aí depois o papel sobe 100%. Então tem coisa esquisita, o que sobe sem sentido volta na mesma intensidade. Só não shorteio porque tem gente enfiando bi lá. Aí eu sou pequeno perto desse povo aí. Ibovespa de volta à máxima intradiária, combina com o quê? Com Vale quase zerando as perdas. Vale 3 recua 0,26%, R$ 69,50. E o Ibovespa responde a isso, sobe 0,30% agora em 119.114 pontos. O Indifut, que deveria monitorar muito a região dos 121 mil pontos, o Gui estava cantando essa bola, agora está em 121.510 pontos. É uma senhora gordura acima dos 121 mil bolas, 121 mil cravado, zerado. O Ibovespa vai encorpando o viés de alta como não conseguia fazer até este momento do pregão. E a melhora de Vale ajuda a explicar muito. Assim como a melhora de Petrobras, Petri 3 e Petri 4 avançando em média agora 0,50%. É bastante, claro que é. Os bancos também ajudam o Ibovespa hoje, estão no terreno positivo. Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Não há exceção entre os bancões. Exterior. E B3 está no 0-0. Tava caindo o papel, tá melhorando a sua situação. Exterior, Diego Kerber. Vamos lá, porque tem uma atualização do exterior. Primeiro no petróleo, que voltou a zerar. Agora tá querendo voltar a subir. O petróleo Brent em alta de 0,04%, $76,64. Enquanto o WTI tá no 0-0, 0,01% de recuo, $71,92. O que me chama a atenção é o mercado futuro lá nos Estados Unidos. 0,27% de queda agora para o Dow Jones Futuro, 34.510 pontos, deu uma acelerada para baixo. Mesma coisa para o S&P Futuro, que agora recua 0,20% aos 4.445 pontos, e o Nasdaq Futuro, que neste momento está caindo 0,18%, 15.240 pontos. Enquanto isso, o DXY se mantém na mesma variação de alta, 0,15% de valorização aos 102,45 pontos. Vou só aproveitar, Léo, para mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui com a gente. Muitas perguntas e muitos comentários. Primeiro aqui na Station, o André Marcelo já estava por aqui, manda bom dia para São Roque, para você também para São Roque, aí um bom dia para todo mundo. O Mário César Coniani também tá por aqui, Lesneta Ferrari, o Paulo Roberto Faria, o Rodival Pittencourt, o Roberto Martins, a Dileuza, o Roberto Fabi, também a Thaís Schein, o Felipe Moreira Lemos também mandando um bom dia pra gente, o Luiz Godoy, Leandro Rodrigo Batista, o Nelson Gomes, também o Rodrigo, o Leonardo Pereira, também o Patrick Bared, a Terezinha Bernadette, o Marcos Vinícius Gomes, também o Leonardo Damazini. Tem algumas perguntas aqui, inclusive, que o pessoal mandou. Eu já tô anotando tudo para passar pro Gui Cunha e também pros outros contribuidores na sequência. E aqui no WhatsApp também a galera tava animada. Além do Paulo César, né, o Gustavo Gangana mandou por aqui, o nosso onipresente que tá no WhatsApp também no YouTube. Quem mais mandou mensagem pra gente foi o Luiz Eduardo, mandando vários racionais aqui, inclusive, pra gente. Grande abraço pro Luiz Eduardo. E também chegou a mensagem do nosso ouvinte, o Anderson Ferreira, que tá participando aqui, mandando um monte de mensagem. Vou dar uma lida aqui e repassar na medida do possível. Grande abraço pra você, viu, Fernando? Olha, a gente teve show do Titãs esse final de Anderson, semana. aliás. Anderson, né? Anderson, é. A gente teve show do Titãs, meu caro Guilherme Cunha. Você sabe que um dos sucessos do Titãs vem com "Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo o meu ouvido no radinho de pilha", tudo a ver com nós. Aí vem, pra te sintonizar sozinha numa ilha. Que ilha? Sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. O Brasil tá com uma roupa de ilha hoje. Você tá vendo o caldo internacional pra baixo, nossa bolsa tá pra cima. A moeda americana se apreciando, a nossa moeda brasileira batendo no dólar. Ilha Brasil, maestro Gui? O maior de todos, inclusive, já diria o nosso hino nacional, gigante pela própria natureza, né? Então, Força Brasil. E que isso, hein, Léo? Realmente é gratificante ver. Lembrando, né? Estamos comprados nos ativos aí no mercado à vista. Sucesso, eu quero mais é que vá para 150 mil pontos. Mas vamos lá, acompanhar o fechamento de hoje, porque se tivermos um dólar abaixo de 4,80 e uma bolsa acima do 121, a semana continua sendo uma compra gigante. E digo mais, viu? A gente, né, sempre no caráter informativo, mas um ativo que vai entrar em leilão daqui a pouco, que tá com uma força estratosférica, é a Trad 3. Mais uma vez, daqui a pouco vai entrar em leilão. O fluxo no papel, ele é extraordinário.
A gente tem 11 minutos para as 11 da manhã. Para você depois não ficar cantando aí, devia ter likeado mais. Vai lá e mete o dedo no like. Ó, eu recebo umas sugestões aqui. Então é o seguinte, ó, deixa o seu like. Já temos 730, bora pros 800. Eu não é, Gui? Devia ter sorteado menos. Comprado mais, não é? Nós temos o trade arder. São 10h49. Quando você falar que venham logo 150 mil pontos, eu acho que a pergunta racional que eu devo te endereçar, que eu sou obrigado a te endereçar, é assim, é sustentável? Porque tem muita gente, o Patrick Pazek conversava conosco na sexta-feira nessa toada, ele dizia assim, eu tô esperando dar uma corrigida, tô menos exposto à bolsa do que eu gostaria, porque eu preciso que haja uma correção para que eu entre com o peito mais aberto. Cara, como é que você vê isso? Porque a gente tá vendo um cenário em que a correção com fôlego, uma senhora correção, não tá sendo possível de acontecer. Dos 102 aos quase 120 mil, quem tá esperando uma correção com alguma letra maiúscula, tá só esperando até agora. Eu escrevi hoje. Me perguntaram, né? Tenda continua subindo? Falei, nossa, tô esperando sentado corrigir, né? Porque a gente sai de 6,50 e o ativo foi para cima de 9 e continua tendo um movimento de alto expressivo. Verdade tem que ser dita, Léo. Esse é o gráfico do momento. Esse é o gráfico do momento. Façam suas apostas. Vocês falaram de Sportbet, essas coisas de manhã aí a respeito da regulamentação. Faz a sua aposta, pessoal. Se você acredita que realmente vai ter esse rompimento, né, e a gente vai entrar em uma tendência de alta, é a última janela de compra. E você pode estar comprando o preço mais interessante de todos. Da mesma forma que se você acredita que o mercado ainda tende a voltar até com que de fato se consolide todo o noticiário, principalmente a queda de juros e as perspectivas de política monetária do país, você está correto de estar sentado esperando. Né? E por mais que você pague, às vezes, 20% mais caro, você vai estar num formato ainda racional, principalmente na parte técnica da coisa. Então a gente veio colocando dinheiro no bolso, que é sempre muito saudável, mas sempre posicionado. Né? Sempre tem que estar posicionado. Então hoje a gente tem Vale e Itaú, né, como pesos da carteira realmente de fato, para não ficar de fora, porque imagina só a bolsa vai para 150 mil pontos. E você está esperando corrigir para entrar, fica ruim. Então, a vivência tem que ser dia após dia. Falando em Itaú, sobe mais de 1%. Um dos principais protagonistas aí do dia de hoje, somar pontos para o Ibov, mas é notório que quem sentar para esperar uma correção mais forte vai ficar totalmente de fora da festa. Espero que pelo menos esteja ganhando 1% na renda fixa, porque se não tiver nem aí, vai passar uma dorzinha bem forte. 10h52. Bom, eu preciso me despedir do Caio. Ele tem mais 2 destaques para nós, ou até 3. A gente primeiro começa com a Eletrobras. A Fitch rebaixou a avaliação da companhia. Pois não, Caio? É isso aí, Léo. A Fitch afirmou o rating da elétrica em BB-, revisando a perspectiva de estável para negativa em meio à expectativa de menor geração de caixa devido aos volumes de energia descontratada da companhia e ao ambiente de preços baixos no mercado de energia, que deve impedir a empresa de se desalavancar conforme o esperado. Vamos então para a cotação de Eletrobras. Elet 3 está subindo 0,10%, R$ 39,02, enquanto a Elet 6 está caindo 0,25%, R$ 44,06. Atenção, mínima intradiária para a moeda americana, R$ 4,787. O dólar futuro já está em 4,78. E o Ibovespa renova a máxima intradiária aos 119.258 pontos. Que correção que nada para quem tá comprado, uma festa para quem tá vendido, uma tragédia. E aí está o lobo de Wall Street brindando esses gloriosos 119.258 pontos. O Indifut renova a máxima intradiária aos 121.705 pontos. Se é a antessala do à vista, é sinal de que tem mais espaço para o Ibovespa, renovando máxima atrás de máxima, está agora em 119.281 pontos. Gui, se você precisava de um pouco mais de tempo para ver essa pegada baixista da moeda americana se firmar, bom, o Home Broker te ofereceu isso. Agora 0,81% de baixa. Rapaz, no mês, a moeda brasileira sobe quase 6% em relação à moeda americana. Não é para desprezar, Gui. Arrisco a dizer que seja uma das maiores dos últimos 12 meses, pelo menos, né? Em questão de consolidação semanal. O mercado ele tá tentando segurar nessa região dos 4,79, né? Dentro desse cenário de curtinho espaço de tempo.
vamos acompanhar aí, mas o viés é baixista, só tem ponto de fato lá no 4776, tá? Então, numa sequência do viés que está se desenhando, é para lá que o mercado tende a arrumar. Vi também rapidamente no Mover, parece que o BBA reavaliou novamente a parte dos múltiplos, então de fato é mais uma notícia positiva para tentar trazer um cenário de uma perspectiva mais positiva. Índice engatou e a Eletrobras, que era a última do Caião, é o R$ 43. Então, por mais que tenha esse rebaixamento aí do movimento do rating, a gente começa a ter na cabeça alguns pontos que o mercado vai buscar como se fosse um imã. Então, por isso que o papel ainda tende a ganhar uma atração compradora e buscar os 43, porque a queda da companhia Eletrobras foi muito daquele cenário político do privatiza ou não privatiza, mas o cenário de balanço não é tão ruim assim ao ponto de ficar abaixo dos 43. 43 começa a ficar justo e aí sim Eletrobras começa a tender a escorregar um pouco. 10h55, dando contexto ao que você mencionou, o Itaú BBA vê o múltiplo preço-lucro do Ibovespa para os próximos 12 meses avançar para perto de 8 vezes lucro na relação de múltiplos preço-lucro. O Itaú BBA vê também as ações de Vibra, da Allianz Sonae, de Dux entre as favoritas do mercado. Vê as ações de Prio, Uzi Minas e PetroRecôncavo como menos quentes. Diego, vamos lá, vamos ação a ação aqui, porque importa, hein? Itaú BBA tá vendo como queridinhas do mercado. Vibra, Allianz Sonae e Dux. Vibra, vamos pela ordem. Como é que tá a cotação dos papéis? O Brunão vai correndo atrás do gráfico para nos dar contexto. Aí está VBBR3. É o gráfico, o ticker especificamente. Nós estamos vendo o gráfico diário agora. Realmente, ó, uma super puxada nesses últimos tempos. E pode haver um rompimento dessa última resistência que destrava ainda mais o asfalto para o papel seguir subindo. Qual que é a foto de momento? Vibra, VBBR3, subindo 0,40%, R$ 17,68. Seguimos com a Allianz Sonae. Aí o Gui, na sequência, elege qual das três ele mais gosta. Allianz Sonae, o que a cotação diz? Alço 3, subindo 0,43%, R$ 23,51. E agora a gente vai para o setor educacional com Edux. O que a cotação diz? Educ 3, 0,48% de valorização, R$ 18,70. E aí, Gui? Vibra, apesar do gráfico ser não o mais interessante, o mais bonito de todos, tem aquela consolidação de vai ser comprada, né? Então tem algo adicional dentro dessas três companhias. Então Vibra ainda há uma grande perspectiva de continuidade do seu movimento. Quando nós flagramos, por exemplo, uma Educ Participações, a TC Economática colocou no seu overview semanal como a empresa mais distorcida do preço-lucro. Então, é um cenário que vai ter que acompanhar trimestre a trimestre o movimento do seu balanço para que justifique a sua sequência de alta, que era um dos papéis queridinhos nossos, né? Tenda e Educ Participações, nós viramos o ano trazendo esse cenário para o, entre aspas, kit Lula, construção civil e educacional. Mas em questão de preço-lucro, Educ Participações com essa alta começou a ficar distorcido. Vibra não. Vibra está abaixo do preço e ainda tem esse cenário de ser comprada pela distribuição. Então, de olho em Vibra, que eu acredito que ainda possa ter um movimento altista bem significativo. Quase 800 likes, já temos 770. Um abração pro LRC27, pro Paulo César, pro Flávio Dutra, pro Marcos Herrero, pro Daniel Neri. Valeu, galera, já mergulho nas interações aqui. Deixa eu me despedir do Caio, falou de Eletrobras, a gente tava destacando Vibra. Vibra é uma das queridinhas nesse relatório da Itaú BBA, ou do Itaú BBA, com base nas ações mais aquecidas do mercado. Vamos falar da companhia num outro contexto agora. A empresa pode propor aumento de custos da Poison Pill. Vamos entender que contexto é esse, pois não, Caio? Léo, vocês comentaram de Vibra e Edux, deram spoilers aí do giro corporativo, e sobre Vibra é o seguinte: uma apuração do valor econômico dá conta que a maior distribuidora de combustíveis da América Latina deve levar à Assembleia de Acionistas uma proposta para aumentar custos da Poison Pill, incluída em seu estatuto para prevenir uma aquisição hostil em momento em que surgem especulações de que a Petrobras e a Prev poderiam comprar uma participação relevante na companhia. Vamos então para a cotação de Vibra, trouxe agora há pouco, atualizando 0,51% de alta, R$ 17,70 para VBBR3. Gui, ajuda a galera que tá perdida com essa ideia do Poison Pill. Do que se trata, qual que é o complemento que você pode trazer pra gente pensar a Vibra? Mais do que o Poison Pill, a gente tem que ver a aquisição da companhia, que muito provavelmente tende a ser num cenário totalmente bizarro pela Petrobras.
Então, independente do noticiário corporativo, na outra ponta tem Petrobras tratando ali para poder fazer a sua distribuição de um formato de uma gasolina mais barata, né? Então, o cenário acaba sendo de uma congestão do preço perto desses 18,60, mas naturalmente podendo trazer para 21/24 reais, que foi o início de uma negociação em cima da companhia Vibra. Então, independente do noticiário, do aumento de custos, etc., a companhia tende a continuar o seu viés de alta. No gráfico diário, teve 2 dias para baixo, que quando caía a Vibra era uma movimentação bem eufórica dentro do aplicativo. Então o cenário está muito forte, trazendo uma perspectiva ali de realmente buscar os preços mais contemplados via aquisição de Petrobras. Só em prol da educação financeira, colocar todo mundo na mesma página em relação a essa expressão poison pill. Vamos lá para o contexto. Empresas de capital aberta, você está acostumado, tem livre negociação na bolsa. Por isso nada impede que o investidor ou um grupo de investidores compre ações e, ação a ação, passe a controlar a organização, alterando os rumos da administração. Contra esse fenômeno, os conselhos de gestão das companhias costumam inserir os poison pills. Ou seja, são mecanismos de equilíbrio, de modo a desestimular uma aquisição mais agressiva que faça com que a atual administração perca o controle geral da companhia. É nesse sentido que vem a manchete, que ainda está aí no nosso ar. Vibra pode propor aumento de custos da poison pill. Foi determinado aqui pelo nosso Caio Melo com um comentário do Guilherme Cunha. Vamos fechar com o Edux. A companhia entrou no mercado de cursos técnicos, buscando expansão e aumento do faturamento. Pois não, Caio? Exatamente, Léo. Uma notícia também do Valor Econômico, que o segundo maior grupo de ensino superior em número de alunos no país está entrando no mercado de cursos técnicos. A companhia vai usar a estrutura da Estácio para ministrar as aulas, que começam já agora em agosto, segundo semestre do ano. A expectativa é de rentabilidade colocada como interessante, devido ao baixo investimento necessário. Educ 3, 1,02% de avanço agora aos R$ 18,80. Baixo custo, aumento de receita, melhoria na lucratividade e melhoria na margem. Essa é a leitura que nós temos que ter dentro desse noticiário em cima da Edux, que tem uma alta expressiva, mas a partir do momento que contemplarmos um segundo e um terceiro trimestre minimamente na mesma qualidade do primeiro tri, aí sim a gente pode ter uma sequência muito insana, inclusive, de alta na Edux. Que quando nós estávamos trazendo o contexto da virada do ano nas educacionais, ela é linear desde 2017. Então, de 2017 a 2021, 2022, nós tivemos ali receita e lucratividade muito não onduladas quanto as demais, como Cogna, Anima e etc. Então, esse noticiário ele é simplesmente sensacional. Curso técnico, custo baixo, a alta lucratividade. Se isso refletir dessa velocidade, como a turma já vai começar agora no mês de agosto, é um baita de um ponto positivo para a Educ Participações, que hoje encontra-se cara em preço-lucro, mas pode aumentar naturalmente a sua lucratividade nos próximos balanços e sequenciar esse movimento. Bom acompanhar. Ibovespa 119.190 pontos, 0,36% de ganho. Moeda americana R$ 4,794, recuo de 0,72%. Curva de juros pedindo 1 ponto base meio a mais nos prêmios. Entre as blue chips, o destaque positivo vai para Itaú com subida de 1% a 28,95. E aí nós temos Bradesco, Banco do Brasil e Santander. É Bancos DI. Aí nós temos Petrobras subindo 0,45% em média, Vale caindo apenas 0,37%, bem menos do que já chegou a cair. O dólar para baixo, a bolsa para cima, a curva de juros estável ou levemente para cima, é assim que nós estamos. Na composição do Ibov, atenção, JBS, Embraer, Carrefour, Taesa com as units e Dexco são os papéis que mais sobem, 2,5% de ganho médio. CVC, Engie11, Apvida, Natura, Equatorial, os que mais caem. CVC descolou bem, agora está caindo 4,45%. E aí os outros papéis com uma queda média de 2 a 1,9%. E é o seguinte, já temos 800 likes. Agora, será que nós não vamos conseguir bater 1.000 likes, bicho? Eu tô ficando preocupado, hein? 11h03. Temos 57 minutos para acabar o Expresso da Manhã. Galera vai ter que ajudar ainda mais, hein? 793 likes, 795, os 800 nós já temos aqui. Na margem de erro, TC Folha, a gente passa. Mas pros 1.000 ainda tem fôlego, pessoal. Capricha no like. Tem muita gente que entra aqui no conteúdo e acaba esquecendo do like. Ele dá uma força danada pra gente aumentar o alcance e a performance dos nossos números, tá? Ó, 2 perguntas que chegaram mais cedo eu separei. O glorioso JPS
bem mais cedo passou aqui para o nosso programa e pediu HBSA3. Análise do nosso Bruno Mazzoni, comentários do Guilherme Cunha. Vamos para análise gráfica JPSS3. Bom dia, Léo. Gostaria da análise de HBSA3. E a sua opinião, meu caro Guilherme Cunha, já está na tela aí, ó. Pois não, Hidrovias. Hidrovias do Brasil, esse papel também teve uma alta bem expressiva, né? Não, o pessoal até comentou, não para de chover, então vai-se embora, o mercado não vai parar de comprar. É o principal indicador que vai agora testar suas resistências. Eu vejo que é um cenário de definição para a continuidade desse movimento que já está se descansando, né? Dentro do gráfico diário teve uma correçãozinha e chamou compradores para esse movimento. Os R$4 é a grande sacada de mestre, né? Então o 4 bola é o principal movimento de trava aí de Hidrovias do Brasil, e quem perdeu esse bonde vai ter que ficar esperando sentado, assim como muitos estão esperando uma correção. Hidrovias do Brasil tem que voltar minimamente lá para a região dos R$3,20, R$3 para poder começar a gerar uma compra. A compra boa só está nos R$2,60, então se continuar o movimento de Hidrovias do Brasil, é ruim de conseguir comprar. Quem está no papel não vai sair, natural, vai subindo o stop no candle do diário, para que caso venha ter essa paulada, você já esteja protegido. Então, pelo menos para os R$4, R$4,30, você pode aguardar um movimento de alta de Hidrovias do Brasil. Hidrovias do Brasil, cuja cotação de momento, Diego, paga 0,80% de alta para HBSA3, R$3,78. Ó a Mari Batista aqui. Ai, meu Deus, tinha esquecido o like. Pronto, Mari. Tá paga, perdoada, tá né? perdoada. Valeu, muito obrigado pela audiência, viu, querido? Um beijão em você. A Marilene Deleposti também tá por aqui. O Delesposti também tá por aqui. Já mandou o like também. A Thalita Carneiro acabou de inscrever pergunta. Prioridade para nossa audiência feminina. Ela pede pro Gui POSE 3 e TRIS 3. Tá falando de positivo. Os papéis POSE 3 faz muito tempo. Boa pedida da Thalita. Aliás, não foi só ela, viu? Eu acho que foi o LRC que também pediu. Pediu. O LRC. Fala, Léo. Fala, Gui. Podem dar uma opinião sobre positivos, pontos-alvos? Então vamos lá, vamos atender aos dois numa tacada só. É um belo pedido e faz tempo que a gente não fala de positivo. Você, Gui? Positivo, Léo, andou bem. Marcou um fundo lá na região dos R$5,70 e já está quase dobrando. Quem não lembra de positivo, né? Que nós tivemos um short que o Bruno ficou acompanhando a gente ali. Foram 1 mês e meio de um calor, depois deu um dinheiro na queda, depois um dinheirinho na compra, e realmente deixamos de lado a companhia POSE 3 por um lance muito mais fundamentalista do que qualquer coisa. Porém, no macro, favorecendo uma queda de taxa de juros, esse papel pode ser carregado ali nas suas resistências, muito mais próximo dos R$12, tá? Então, é um ativo que já tracionou uma movimentação de compra, testa agora uma resistência que é bem importante nós acompanharmos o movimento dos comprados, ver se vai conseguir ficar, de fato, acima desses 8,69, a partir do momento que confirmar 11,33, R$12 é onde eu traço um objetivo para o movimento de POSE 3 antes de balanço e com essa queda de juros. É um dos local web, positivo, esses papéis numa melhoria de macro tem uma perspectiva de alta bem significativa. TRIS 3, vamos dar uma bisbilhotada na companhia Trisul, aonde que ela está. Agora a Trisul já é um caso um pouquinho mais complexo, porque a Trisul já encontra-se dentro dessa região aí de uma congestão e não consegue usufruir de uma movimentação de uma força compradora em busca da próxima resistência, que é muito longe, tá? Então a Trisul é positivo, dá para permanecer, dá até mesmo para ir protegendo ou aguardar uma mini correção e comprar. Agora a Trisul, o abismo é um pouquinho mais elevado, o viés é de alta, mas pode corrigir forte, né? O Bruno desenhei para nós 4,17, 3,81 é uma movimentação de queda bem mais agressiva antes de chegar nos seus alvos de 7. Trisul, sim, se você está no ativo e está surfando uma onda, muito bom esperar aí uma proteção para não deixar lucro no bolso. 11:08, grande Guilherme Cunha, de olho no minuto a minuto aqui. Super obrigado ao Ale Silva, o Rolimushi também tá por aqui. Quem mais? O Henrique, de olho em BCSA 34. E o Ronaldo brinca. Assim, não, calma, Léo, sabe o que é? É que tá sem volume de negociação forte no mercado com o feriado nos Estados Unidos e por isso que o volume de likes também não tá tão forte assim quanto o padrão. Mas nós vamos correr atrás, Ronaldão. Vamos entrar em campo aí, meu garoto. Até porque, olha, a galera joga junto. Nós já temos 867, faltam 33 likes pros 900. E aí restarão 100 pra gente chegar lá na marcha dos 1000. Chegaremos, eu boto fé. Obrigado à audiência de todos. Olha o que o Henrique tá pedindo. BCSA
BCSA 34 é o pedido que o Henrique tá colocando em campo aqui. O que você pode falar a respeito, hein, Maestro Gui? Opa, máxima intradiária. O destino não quer que você fale neste momento. O Ibovespa retoma 119.351 pontos. Alta de 0,50% de ganho. O Ibov retomando esta faixa. E a doleta segue surrando para baixo, 0,70% de recuo, R$ 4,795. Agora sim, Gui. BCSA 34 é uma BDR que está com o Santander, né, com uma movimentação bem baixinha, trazendo uma congestão de preço no gráfico diário. É uma região interessante para quem é mais especulador de curto prazo, né? E a faixa dos 15,50, R$15 aí que o Bruno estava se desenhando, tende a ser um cenário mais produtivo para compra, tá? Na ponta oposta, a gente pode flagrar um cenário mais positivo, né? Não é o que está desenhando no gráfico, mas aos comprados, o flagrar a máxima lá em R$20,56 nas próximas semanas / meses pode ser interessante. O problema tá o volume, tá tudo desenhado aí para continuar um cenário de lateralização, Léo. Perfeito, Gui. São 11h10, o Diego tem complemento. Tem informação, Léo, vou trazer a informação que saiu no destaque de agenda, saiu há alguns minutos, sobre o índice de habitação lá nos Estados Unidos. No índice NAHB, mercado imobiliário, fica em 55 no mês de julho, quando o consenso era de 51, ou seja, veio acima do que o mercado estava esperando, o índice NAHB do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. E chegou algumas perguntas, inclusive aqui pro Gui, viu, ô Léo? Eu vou repassar duas. A primeira é do Leonardo Pereira. Ele mandou 2 papéis aqui, ele quer saber de Kepler Weber, ou seja, setor de agro, e metal leve, leve 3. Boa. Vamos lá ver qual que é o primeiro que o Bruno vai colocar ali. Vamos ver se tem a sincronia. Nado sincronizado. Boa, Brunão. Leve 3. O que a gente pode falar da companhia Leve 3? Nós tivemos o cenário de melhoria a respeito dos impostos dos carros a motor, carro a combustão. Leve 3 era um trade bem desenhado aí, que passou pelo noticiário corporativo. Embicou, não para de subir. Agora é a hora de fazer aquele jogo bom demais da conta, que é ir protegendo, principalmente o que a gente faz aqui, Léo? O gráfico diário. Vai colocando qual que é o fechamento do candle anterior e vai protegendo a sua parcial, porque o mercado não está querendo corrigir, principalmente companhia como a Leve 3. Olha o volumão que trouxe dentro desse cenário, que marca esse fundinho e manda bala. Dificilmente a gente vai ver um retorno de Leve 3 nesses grandes suportes e ordem de bloco de compra, então o cenário é em busca lá dos 55 e 49. Pois bem, mas vai subindo aí de novo os stopzinhos dentro do gráfico diário, para que caso tenha em determinado momento essa correção aí da bolsa, você não seja pego de surpresa. Mas é uma baita de uma empresa onde teve o noticiário corporativo ajudando e muito, assim como uma Tenda e uma Edux. Agora, Kepler, a gente começa a ver que começa a se desgastar um pouco mais a respeito do que diz preço, tá? Então, andou bem, tem um espaço ainda para o segundo semestre bem interessante, mas lá na faixa já dos R$ 9,20, principalmente para quem é trader, começa a dar uma pesada meio chata aí no ativo. Para quem é investidor, não tem por que sair antes dos 10,80, tem um espaço bom aí para o segundo semestre. Agora, nesse curtinho espaço de tempo, o trader vai sofrer uma movimentação de uma pressão mais vendedora em cima da companhia, Léo. Deixa eu aproveitar um gancho aqui. O Alessandro Oliveira mandou um bom dia. Via 3 concluiu a 9ª emissão pública de debêntures, títulos da dívida da companhia Simples EESA. A notícia é boa ou ruim para a empresa? Aí a gente foi apurar em paralelo. Conversava com o repórter Caio Melo aqui no privado. A Via concluiu a 9ª emissão pública de debêntures. O comunicado foi feito pela companhia ainda na sexta-feira. A emissão contou com a adesão de investidores profissionais que subscreveram 1.119.000 debêntures com vencimento em 15 de junho de 2025, perfazendo o valor total da emissão de... Agora deixa eu ver aqui direitinho, dá mais de bi, dá 1.119 milhões de reais na data de emissão. Os recursos obtidos serão destinados para o pagamento de determinadas cédulas de créditos bancários, CCBs, com vencimento de parcelas no segundo e terceiro trimestres deste ano, bem como resgate antecipado integral das notas comerciais, da primeira emissão de notas comerciais escriturais da emissora, com vencimento no segundo tri de 23. E aí, Gui? Se a taxa de juros foi melhor, tudo bem.
aditou dívida, né? Então você pega o que você tinha que pagar agora e foi antecipado, posterga isso por um prazo maior. A única coisa é que a gente tem que ver qual que foi o bônus, né? Qual que foi a taxa de juros aplicada dentro desse contrato. Se foi uma taxa melhor, barrigou a dívida e tende a pagar menos num futuro presente. Agora, o ideal seria estar amortizando isso, né? Para não ir cada vez mais os balanços estarem aumentando o seu endividamento e reduzindo a lucratividade. É péssimo, né? Para responder a pergunta do nosso ouvinte, não é legal, né? É um cenário que demonstra uma dificuldade financeira, nem que seja de curto espaço de tempo, e tende a refletir principalmente nos próximos 2 balanços. É aí que eu vejo que Via pode ficar atrás dos seus pares em quadro de cotação. Hoje a gente vai fazer uma conversa especial com o Beda, já chega a informação de que ele está na ponta da conexão. O Diego, antes tem um complemento e uma dúvida que toca em Magalu, para o Bruno se despedir também da análise gráfica nesse 19 de junho. Já que a gente está falando de varejo, né? Abordamos Via, Magalu no radar. Pois é, a pergunta da Terezinha Bernadette, ela quer saber para onde que vai Magalu. Cara, Magalu é um trade que vem desenhado, é questão de tempo, né? 5,08, 5,18, Magalu vai para cima, até pela força do ódio da taxa de juros. Então a companhia pode decepcionar no balanço, ela não tem mais um concorrente em questão de balanço, né? Via acabou de demonstrar uma fragilidade, Mercado Livre é outro patamar, então Magalu corre sozinha dentro de um cenário de diversificação, principalmente institucional. Queda de juros ajuda aí muito o cenário da companhia Magazine Luiza, que de novo, 5,08, 5,18, esses números já estão desenhados na cabeça e na boca da Faria Lima. Só que para baixo pode buscar os R$3. Então, em cenário de uma correção técnica, curva de juros subindo, isso pode ser uma realidade Magazine Luiza indo para lá. Lá eu compro. Né, não tem oposição mais Magazine Luiza, a gente encerrou lá nos 4,50. Lá, se for voltar perto dos 3 e pouquinho, 3,30, R$3, já fica mais honesto uma compra para o segundo semestre. Só que é trade longo, né? Esse é o X da questão. É um trade que a gente tem que esperar a queda de juros em agosto, contemplar o balanço do terceiro tri, o rush natalino vai ser lá para fechamento do ano, virada do ano de 2023 para 2024. Aí sim o Magalu tende a tracionar numa velocidade maior. Por enquanto, vai ficar cozinhando o dinheiro do investidor. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.